Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos de Souza, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu decidi fazer esse vídeo porque, assim como você, eu busquei muitas informações, tentei me preparar da melhor maneira possível para participar do LDP Jogos de Empresa, do Business Challenge, da simulação de estratégia. É um jogo que é conhecido por diversos nomes, eu particularmente conheço ele como Business Challenge, que é a nomenclatura que o pessoal na FGV tem utilizado, né? Então, assim como todo mundo, poxa, você é uma pessoa competitiva, você tem interesse de ganhar o jogo, você tirar uma boa nota, né? Eu tentei buscar muitas informações para poder tentar me preparar de uma forma mais adequada, só que infelizmente eu não achei algo que fosse tão aprofundado. Então eu vim aqui para poder, de certa forma, fazer isso. Você que está procurando se preparar um pouco melhor, dá uma olhada nesse vídeo, vai ter muita coisa interessante. Vou te dar umas dicas de coisas que podem vir a acontecer, eu vou te passar a minha experiência e com isso você pode se preparar um pouco melhor para poder ter um desempenho bacana aí nos jogos de empresa, tá bom? Vamos começar falando principalmente sobre o que? Marcos, para ganhar o jogo, passa a receita do bolo aí. O que eu preciso fazer para poder ganhar o jogo? Passo 1, passo 2, passo 3, então tá bom. Anota a receita do bolo, ela não existe, tá? Não tem uma receita do bolo para você seguir, ó, faça isso, faça aquilo que vai dar certo. Por quê? Porque basicamente os jogos de empresa ele é uma simulação. Então, imagine o seguinte, ele é um site que funciona através de algoritmos, né? E ele vai sofrer situações em que o algoritmo vai trabalhar como? Ele vai pegar aquelas informações que você está colocando, junto com outras empresas também que estão disputando com você, e aí vai daí determinar, tipo, ó, então tá, qual a capacidade produtiva? Vai ser a sua e de mais de todo mundo. Então, será que a capacidade produtiva vai ser o suficiente para poder atender a demanda? Depende. Se o pessoal colocar todo mundo montar uma fábrica gigante, então você vai ter uma demanda menor. Ou seja, vai ser tudo muito fluido. Então você tem que ver a situação como ela está ocorrendo para poder colocar as informações que você julga melhores na sua estratégia e daí você poder ter o seu melhor desempenho, tá bom? Então vamos começar pelo princípio. Primeira coisa que você precisa fazer, muito provavelmente o seu professor ele falou isso, leia o manual. No manual tem todas as informações importantíssimas que você precisa, que vão servir de suporte ali para você entender o que você está fazendo, o que pode te dar resultado, o que pode não dar resultado, tá bom? Então, leia o manual, tenta gravar ali as principais informações e com isso você já vai ter um melhor desempenho na hora de tomado a sua decisão de na hora de você falar, não, esse é o caminho que a gente precisa seguir, tá bom? Então, leia o manual, dê muita atenção nisso daí, realmente é muito importante, tá bom? O segundo ponto que eu acho que acaba sendo falho de todo mundo que participa é não entender direito como é que você faz, como você consegue, na verdade, um bom desempenho no jogo, no game. Basicamente, no SD, que é a simulação de estratégia, ele vai mensurar principalmente isso. Você vai definir a sua estratégia. E com base na estratégia, você tem que segui-la até o final, buscando um melhor desempenho, tá bom? Uma das primeiras coisas que você vai precisar fazer aqui ainda na etapa de planejamento, vai ser principalmente vir aqui, não, na etapa de planejamento não, já na primeira etapa de implementação. Você vai precisar aqui na primeira etapa colocar pesos para essa visão aqui de objetivos estratégicos, tá vendo? Você vai ter aqui. No meu caso, estou falando justamente a minha experiência. Talvez eles possam atualizar o site, possam colocar algumas coisas, mas eu acredito que de certa forma a essência deve ser essa. Por mais que ocorra alguma alteração, pelo menos você vai entender a lógica do que eu estou querendo te explicar, tá bom? Então, por exemplo, você vai ter 30 pontos para poder distribuir aqui em vários pontos, e esses 5 pontos aqui você não consegue mexer. Marcos, qual que é a importância disso? É vital. Isso daqui vai ser o que você vai precisar perseguir durante todos os períodos que o game tem, porque ele que vai determinar a tua pontuação no jogo, tá? E isso tá aonde? Tá no manual. Você tem aqui, ó, como é que funciona, né? Responsabilidade da equipe e construção da capital de futuro. Então, basicamente, aqui que funciona, né? A pontuação. Como é que então funciona essa pontuação? Você vai dar um peso, né? Tipo, eu quero ser líder na região 1.
Então isso vai ter um peso muito importante para mim. Eu vou colocar aqui, vou dar um peso 8. Ah, eu quero ser líder também na região 2, então eu vou dar aqui um peso 7. Não, a região 3 eu não tenho interesse, porque né, cada região tem sua característica. Uma tem um maior poder aquisitivo, com mais interesse em tecnologia. Essa região 2 é mais equilibrada. A região 3 tem um baixo poder aquisitivo, mas tem uma alta demanda. Então você vai ser muito tipo, meu, o que eu quero atacar? Não, eu quero atender a região que tem maior demanda de produto. Não, eu quero atender o pessoal que tem maior poder aquisitivo, que não compra tanto, mas que eu vou ganhar na margem de produto. Ou seja, você que vai determinar a estratégia que você quer determinar, tá? Com base nisso, como é que funciona? Então, por exemplo, ó, você vai dar aqui um peso 6, peso 7, peso 2. Foi o caso que a minha equipe ela deu, né? E aqui indicadores econômicos para liderança e faturamento. Ó, a gente deu um peso de faturamento de 4. Em lucratividade, a gente deu um peso de 6. Liderança de crescimento de patrimônio líquido, a gente deu um peso de 5. E por que isso daqui vai ser importante, tá? Deixa eu fazer uma simulaçãozinha só para vocês entenderem com base no que o manual explica, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que o manual diz para você, né? Cadê? Manual. Ele tem o manual resumido e o manual completo. Então, ó, inversamente o desempenho da empresa em cada objetivo, tá? Vocês vão entender o que vai acontecer. Vou dar um exemplo. Digamos aqui, ó, você tem aqui, ó, liderança de região na região 1, na 2 e na 3. Então tá bom, então vamos simular, tá? Digamos que na liderança na região 1, você determinou um peso de, não, eu quero ser líder, mas não vai ser tão importante assim, né? Na região 1. Tá, então tá bom. A liderança na região 2, não, essa realmente eu quero ser líder, então eu vou dar um peso 8. Né? Não, a região 3, então eu não vou atacar, porque foi a decisão, por exemplo, da nossa equipe. E aqui eu não vou ter muito interesse. Então, aqui 8. Então aqui eu vou dar um peso 2, tá? Digamos então que é o nosso caso aqui. Nós temos 7 equipes que estão disputando, tá? Então a gente tem 7 equipes. Cada peso desse, cada item de avaliação desse, você vai se pontuar então de 7 até 1, ok? Então, a equipe que ficou melhor colocada aqui na liderança de mercado na região 1, ela vai levar 7 pontos. A segunda equipe vai levar 6. A terceira, 4, né? Então, ou seja, aqui, primeiro lugar, né? Segundo lugar. Então, ou seja, do primeiro, né? Até o 7º lugar, ele vai ter essa pontuação. É isso, ok? E como que vai influenciar a sua pontuação? Você tem aqui, se você deu um peso 7 e ficou em segundo lugar, então você vai ter basicamente 7 de peso multiplicado por 6 pontos que você fez porque você ficou em segundo lugar, tá? Ah, então tá. Já na região 2 eu fiquei em primeiro lugar. Então qual que vai ser a sua pontuação? A sua pontuação vai ser o peso que você deu multiplicado aqui pelo 7º, porque você ficou em primeiro lugar. Ah, então tá. Na região 3, na região 3, eu realmente eu fiquei em último lá porque eu não dei atenção, ou seja, eu fiquei em 7º lugar. Então o que vai acontecer? Você vai fazer o teu peso multiplicado pela pontuação de 7º lugar, ou seja, você vai ganhar só 2 pontinhos nesse item de avaliação. Para vocês verem então a importância de vocês realmente colocarem a estratégia e definirem os pesos de cada um desses itens, e a sua colocação vai ser um multiplicador de pontos para o seu peso e que vai determinar aqui a tua pontuação final. Digamos que na simulação aqui que a gente vai acompanhar, eu fique então em segundo, primeiro e em 7º. Então nesse primeiro item aqui de indicadores do mercado, eu ficaria basicamente eu teria uma pontuação de 100 pontos. E aí justamente, os outros vão depender do resultado deles. Se eles colocaram, não, vou colocar 5 para todo mundo. Não, eu coloquei 7, 8, 7, 2, entende? Ou seja, então vai ser muito disso. Você vai ter que priorizar a sua estratégia, ok? Com base nessa linha de raciocínio, você vai entender então a questão de liderança, faturamento, lucratividade e patrimônio líquido também vai funcionar da mesma forma. A parte aqui de excelência empresarial, a mesma forma. Só que a excelência empresarial você não consegue mexer nos pesos. Então aqui você compete de forma igual entre todas as empresas, em todos os seus concorrentes.
Já a liderança de faturamento, lucratividade e crescimento de patrimônio líquido, você vai sofrer aqui esse cálculo também, tá bom? Então, ou seja, conforme a tua liderança em cada um desses itens, você vai receber uma quantidade de pontos que vai ser multiplicada pelo seu peso e você vai assim obter um total final. E aí, quem tiver a maior quantidade de pontos, né, no final dos 8 períodos, vai ser o ganhador do jogo. É meio, assim, aparenta ser meio complicado, mas é importante entenderem isso. Por quê? Às vezes você bota uma estratégia e acha que ela não está dando muito certo, e aí você começa, não, vamos vender mais barato para poder vender mais na região tal. Mas isso está de acordo com a estratégia que você estipulou? Se não tiver, isso pode prejudicar você no final das contas. Entende? Então é muito importante entender esse tipo de coisa, tá bom? Primeiro ponto é isso. Deem uma importância muito grande para a parte aqui de visão, objetivos estratégicos. É extremamente importante, tá? E aí você, todo período, vocês podem ver aqui, ó. Todo período você tem, ó. Aqui você pode escolher os períodos, você sempre pode voltar para ver os resultados dos períodos anteriores. Você basicamente vai ter, ó, essas 5 abinhas de estratégia, produção, marketing, pessoas e finanças. Então aqui, eu vou passar para o período 8. A minha simulação ainda não terminou, tá? Eu estou na última, ó, no período atual, estou no período 8. Tá faltando um dia para poder finalizar. Eu decidi aqui, no caso, fazer esse vídeo, porque eu não sei se quando finalizar eu vou ter acesso a todas essas informações, então eu gostaria muito de mostrar para vocês antes, caso eu perca esse acesso, né, a todo esse histórico. Eu acho muito importante mostrar esse histórico para você que está tendo esse interesse de conhecer essa informação, tá? Então, ou seja, aqui, ó, no etapa 8, eu tenho que passar por todas essas abinhas de estratégia, produção, né, colocar a programação de produção, colocar a compra de matéria-prima no marketing. O marketing eu vou colocar a previsão de venda, a quantidade de vendedores, a propaganda, preço, P&D. Eu não vou entrar muito nesses méritos aqui de que você vai fazer, o que você precisa colocar, porque isso você vai pegar de uma certa forma muito fácil. E se você tiver alguma dúvida em relação a eles, você vai consultar lá o manual, tá? Mas, ou seja, são aqui as coisas que você vai ter que colocar, né? Basicamente, em todos os períodos você vai ter que colocar. Só para vocês entenderem, né? Expansão, você construiu a sua fábrica com 20 mil unidades, agora ela está com 25. Você vai querer crescer mais ela? Então você quer colocar? Não, você não vai crescer, não quer expandir mais a fábrica, então você não mexe em absolutamente nada, você deixa já do jeito que está. Aqui na produção então tá bom, ó, você tem uma fábrica de 25 mil unidades, você vai produzir as 25 mil unidades mesmo? Então tá bom, quantas horas de mão de obra você vai precisar? Compra de matéria-prima. Então, para produzir 25 mil unidades, eu preciso de 3 vezes a quantidade de matéria-prima. Ok? Então, você precisa determinar aqui a quantidade de matéria-prima que você precisa comprar junto ao fornecedor. Marketing. Você precisa fazer uma previsão de vendas. A questão de vendedores, você vai estipular aqui as regiões que eles trabalham. A propaganda, quanto de propaganda você vai colocar em determinada região e para cada tipo de mídia, né? Preços, você vai estipular os preços que você está praticando, você vai colocar para cada região, você vai poder colocar aqui a condição de pagamento de cada uma das regiões. Então, ou seja, você pode trabalhar com preços diferentes, condições de pagamentos diferentes para cada uma das regiões. Desenvolvimento, né? Produto de desenvolvimento, aqui você pesquisa e desenvolvimento. Você pode colocar um investimento X que pode fazer o teu nível de qualidade de produto aumentar, beleza? Pessoas, onde você vai colocar a contratação da parte operacional e comercial, né? Do comercial, você vai ter uma quantidade X de vendedores que precisa contratar para ter um desempenho bacana. Cada quantidade X de vendedores precisa ter um supervisor. Então, todos esses cálculos você vai fazer, a mesma coisa que vale aqui também no operacional, né? Todos esses cálculos você vai precisar fazer conforme a sua estratégia, né? E por fim, a gente tem uma parte aqui de finanças, que é sobre investimentos e financiamentos, que principalmente se você tem alguma coisa ali de sobrou caixa e tudo mais, vai colocar num giro, no capital, no investimento de capital de giro, enfim, e financiamento se você precisar de algum tipo de empréstimo, tá? Então, ou seja, todas essas abinhas você vai precisar preencher sempre, toda a rodada, tá bom? Então, o que eu posso dizer que como é que funciona? No período 1, você vai determinar aqui o tamanho da sua fábrica, né? Então, a fábrica vai ficar na região tal, né? E definir as premissas da sua estratégia, tá? No período 2,
você realmente é onde a fábrica ela já começa a efetivamente produzir. Então você vai fazer contratação de operários, né, de pessoal de fábrica e já colocar ali a produção que você vai fazer. E com base nisso, por quê? Porque você precisa construir a fábrica, construiu. Assim que você construiu, você já consegue fazer a contratação, né, de pessoas e aí eles vão produzir para que você possa ter o produto disponível para efetivamente vender, tá bom? Então, o período 3 é onde realmente a coisa acontece, começa a acontecer, né? Porque o período 3 é onde você já tem aqui, né, a contratação de pessoas, você já tem produto disponível para venda, né? Porque justamente você produziu no período 2 para começar a vender no período 3. É sempre assim. Você produz um período para vender no próximo. Então você construiu a sua fábrica no período 2, ela começou a produzir no período 2 e os produtos estarão disponíveis no período 3. No período 2 você vai fazer contratações, no período 3 também, né? Então podem ver aqui, ó, tipo, no período 2, no período 1 você já faz a contratação da fábrica. Aí eles tem o treinamento aqui no primeiro mês, aqui eles já estão produzindo. No período 1 você não vai contratar nada da equipe comercial, você vai fazer isso no período 2. Aqui no período 2, por exemplo, ó, nós decidimos contratar 32 vendedores. No período 3, automaticamente eles já estão efetivamente trabalhando, né, digamos assim, na rua vendendo. Quantos vendedores eu vou precisar? Leia o manual. Porque lá no manual vocês vão. Isso é muito importante. Lá no manual você vai ter informação. Ó, a região 1 ela tem tantos varejistas, um vendedor ele consegue fazer tantas visitas por dia. Então, para você poder ter um desempenho, você precisa ter no mínimo 2 visitas por varejistas. 4 visitas é a média. Ah, mas se você tiver 6 visitas, você vai ter desempenho melhor. Por quê? E por que isso é muito importante? Extremamente importante. Ah, você não vai só produzir e simplesmente começar, né? Ah, só porque eu comecei a produzir, tem um produto disponível, você vai vender. Não, não é assim. Você precisa fazer a sua tarefa, você precisa ter uma equipe que coloque o seu produto no mercado. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente fez foi o quê? Ler o manual. A partir do momento que a gente leu o manual, a gente conseguiu determinar lá, ó, a demanda do ano anterior, no meu caso, foi de uma média mensal de 18 mil unidades de produtos vendidos, né? Isso está onde? Está no manual. Se vocês olharem aqui, ó, em algum ponto aqui no manual, você tem uma, ó, aqui, ó, pronto. Tá aqui, a demanda média por empresa no ano anterior. Então, ó, a média foi de 18.830 por empresa, não é a demanda total. Então, levando em consideração que esse foi a média por empresa, na nossa equipe a gente decidiu, poxa, vamos ter um crescimento, né? A gente espera que tenha um crescimento, então vamos montar uma fábrica de 20 mil unidades. Tiveram equipes que montaram empresas com 12 mil unidades, entende? Mas é certo? É errado? Não sabemos. O que eu já posso te adiantar que vai ser uma dica muito bacana. Todo mundo vai determinar a fábrica já no período 1. No período 2, o e-news aqui do site, ele já divulga. Ó, o e-news é muito importante, vocês vão ver que basicamente vocês vão ter que sempre olhar as informações que eles dão. Então aqui, ó, início de produção, no nosso período 2, ele diz pra gente, ó, a capacidade de produção de cada uma das empresas que estão trabalhando, bem como a região das fábricas que se encontram. Então aqui na minha simulação, a grande maioria esmagadora escolheu a região 2. A gente imaginava no primeiro momento que seria a região 3 a preferencial. A gente escolheu começar aqui, ó, com 20 mil unidades, só mais uma empresa começou com esse mesmo tanto, né? E, ó, 2.500, 2.500, 10 mil, 6 mil, 18 mil, né? Então, a decisão foi correta, a decisão foi errada, quem que, né, acertou, quem que errou? Então, a gente deu sorte, deu sorte. Nós fizemos essa estimativa de que dentro do manual teríamos aí uma demanda de 18 mil, construímos uma fábrica de 20 mil, e aí qual que foi o nosso cálculo? Poxa, a gente somou toda essa demanda aqui de toda essa galera, daria lá uma demanda, se não me engano, de 98 mil unidades, alguma coisa assim, e a gente teria já uma demanda não atendida de 140 mil, né, uma demanda total de 140 mil, menos os 98 mil, daria algo em torno de 50 mil unidades que o mercado estaria disposto a comprar, mas que não teria mercadoria disponível para vender. Aí a gente já viu uma oportunidade. Então, estão vendo? A gente pegou já uma situação, analisou o mercado, com base nisso, a gente já tomou uma decisão que foi crucial
para o nosso sucesso aqui do jogo, tá? Que foi o quê? Preço. Ah, outra coisa. Eu vou falando muitas coisas só para vocês absorverem. Não vai ter não tem roteiro. Tô tentando só mostrar algumas coisas para vocês. Qualidade, que é algo que vocês vão investir, vocês vão conseguir ver todo, né, todo período como que tá a qualidade do pessoal. É, aqui nesse primeiro news vai ter essa informação, ok? Sobre a questão da capacidade fabril de cada um dos seus concorrentes. Então, ou seja, a gente viu aqui ó, a gente já conseguiu um desempenho bom, a minha equipe é a Synergy, né? A gente já conseguiu uma subida no nível de qualidade do produto. Então a gente viu que teria uma demanda não atendida de mercado, então a gente decidiu que vamos vender caro. E com isso, aqui na parte de marketing, por exemplo, determinando os preços, onde estão os preços? Ah, não, as vendas elas efetivamente ocorrem no período 3. Aí você determina quais são os preços. Então, no período 3, a gente determinou, ó, por exemplo, informações que vocês precisam ter. No manual diz o quê? Ah, o preço de aceitação, o preço médio do mercado é 110. O mercado aceita 25% acima a mais, né, a mais, ou 25% abaixo. Ele considera, ele consegue absorver essa diferença de valores. Como a gente viu que tinha e iria obrigatoriamente ter uma demanda não atendida, a gente jogou o nosso preço lá em cima e passou até essa questão dos 25% que o manual determina. Deu certo pra gente. Não quer dizer que vai dar certo para você. Entendam isso. Não tem garantia nenhuma. Esse algoritmo ele pode ser alterado. Então não tenho como garantir que o que deu certo para mim vá dar certo para você, tá bom? Então para vocês terem ideia, nós vendemos aqui a R$ 145 à vista, na região 1, que é a região de maior poder aquisitivo, R$ 135 à vista na região 2, que é a região de maior equilíbrio, e vendemos a R$ 120 na região 3. Tudo à vista. Tudo à vista, né? Já que não ia ter produto, vamos receber, vamos fazer caixa, né? Então, beleza. A gente determinou os preços, fez a divisão para os vendedores. No nosso caso aqui, por exemplo, ó, a gente botou 4 visitas por varejista na região 1, 4 visitas por varejista na região 3, e na região 2, desculpa. Na região 10 a gente realmente não deu preferência para ela, a gente só colocou 2 visitas para o vendedor para poder baixar o custo e ela não seria a nossa prioridade, tá bom? Então aqui a estratégia basicamente a gente não precisou mexer. Aqui a questão do marketing, né? A gente já definiu o que ia investir em cada região. Sigam o manual, não vou entrar nesse mérito, tá? Não vou perder tempo com isso daqui para vocês. A questão do marketing é muito importante, vocês vão ter que fazer a precisão de venda, isso conta pontos aí na avaliação. Então distribuímos nossos vendedores, fizemos investimento em marketing, de propaganda, né? Fizemos estipulamos o preço de venda. Esse preço de venda vocês podem alterar a cada período, então, ou seja, vocês conseguem realmente, é algo que vocês conseguem fazer que vai proporcionar uma demanda maior para uma região que você queira realmente ter um resultado melhor, né? E aqui você consegue, por exemplo, ver como que está a sua evolução de produto, né? A gente, por exemplo, teve 2 evoluções de produtos já nos 2 períodos, mas, por exemplo, a gente investiu fortemente, fortemente. As outras equipes não estavam investindo esse tanto. Eu particularmente, até achei um valor exagerado, mas a nossa equipe definiu ali que não, seria interessante a gente ter um produto mais evoluído e no final das contas também foi uma estratégia muito acertada nossa. Mas, por exemplo, a partir de 50 mil já é considerado um valor alto, no caso, o que o manual está determinando no meu game, né? Então, só que ainda assim a gente dobrou isso daqui para poder realmente aumentar a nossa chance de poder elevar o nível do produto e foi uma estratégia que deu muito certo, tá? Então, ou seja, você faz toda essa etapa de produção para chegar no período 3, começar a vender e você vai ver o resultado dessa venda no período 4. Aí você consegue analisar um pouco mais o passado, tá? No período 4, aí, por exemplo, o News ele já mostra uma coisa muito interessante, que é o que? Você consegue ver dentro do InfoNews, como relatório cortesia, justamente, além da qualidade, o preço que cada uma das empresas está praticando, né? Então, a gente viu aqui, só que, obviamente, você só vai saber isso depois que o período ocorreu, né? Então, com base nisso, você vai tomar as decisões para o período atual. Então, a gente viu, por exemplo, aqui, ó, que os nossos 145, olha, não foi disparado. Aqui o pessoal, com todo respeito, eu achei que não leram o manual, tá? A gente vendeu a R$ 145, R$ 135, R$ 120, tá? Vou tirar
essa equipe aqui dessa análise que eu vou fazer, porque eles colocaram algo realmente muito discrepante, né? Mas, ou seja, do resto do pessoal das outras equipes, o nosso preço foi disparado o maior. E aí o que aconteceu? Foi algo que deu muito certo, tá? Por quê? Porque quando a gente vê aqui a questão de venda, né? Venda realizada, a gente viu que aconteceu isso daqui, ó. Na P3, a gente teve. Eu fiz uma previsão aqui de 6 mil unidades, mas a nossa demanda real foi de 4.100 unidades, vendemos 4.100. Na região 2, vendemos 8.411. E na região 3, vendemos 9.726. Nossa venda real aqui, então foi do que? Nós vendemos 100% do nosso estoque, tá? Ou seja, ponto positivaço. Só que também acaba sendo um ponto negativo. Vendeu todo o estoque? Ok. Você vai precisar analisar diversas situações. Enfim, vou entrar no mérito mais pra frente. Mas fiquem ligados, tá? Então, ou seja, com base nisso, aí você vai precisar ver, beleza, então olha, eu tive algum tipo de demissão? Não, não tive algum. Não, ninguém se demitiu. Se você tiver, por exemplo, uma demanda muito alta e uma equipe de vendedores muito alta, ou seja, você vai ter uma demanda alta, uma equipe de vendedores alta, vai ter uma demanda maior que a sua produção, então, ou seja, você vai ter vendedor querendo vender e você não tem produto para entregar. Você vai deixar o seu vendedor insatisfeito. O que ele vai fazer? Ele vai pedir demissão. Então você precisa lidar muito isso. Se algum operário seu se demitiu e você está dentro dessa média, você precisa ter essa quantidade X, se ele se demitiu, vá lá e recontrate. Você precisa repor essa pessoa para que você não perca nada de desempenho, nem na área de produtiva e nem na área comercial. Tá bom? Finanças, a mesma coisa. Então, finanças, chegou lá no final do período, você sobrou algum dinheiro em caixa? Investe. Beleza. Vou começar aqui a dar as dicas propriamente ditas, tá? Tudo isso daqui que vocês vão ter que preencher é o que vocês vão encontrar. Vocês vão ter que mexer em todas essas estratégias, analisar elas todos os períodos e ver se precisa mexer em alguma coisa ou não. Precisa mexer sempre? Não. Quem vai definir isso é você ou sua equipe, muito com base na estratégia que você está fazendo, se ela está dando resultado ou não, né? Só que aqui começa a acontecer algumas coisas. Por exemplo, quando você faz clica aqui, ó, você tem um relatório gerencial. Nesse relatório gerencial, você consegue ver tudo por período, tá? Tudo por período, sobre projetados, o que você projetou e o que realmente aconteceu. E aí você consegue ver, tipo, o marketing, quanto você investiu em cada lugar, as pessoas, né? E aí você vai ter que gastar um tempo, analisando o que muitos consideram assim ser uma parte chata, mas é o que vai te mostrar ali realmente o que está acontecendo no jogo, tá? Que é a parte financeira do DRE, a parte de financeiro de fluxo de caixa e a parte financeira de balanço contábil, de balanço patrimonial, tá? Uma coisa muito bacana, que dá para utilizar isso aqui, é o que? Sempre que você mexe, por exemplo, eu contratei mais vendedor, então automaticamente o teu gasto com o pessoal aqui ele já vai alterar automaticamente. Então você não vai precisar ficar montando uma planilha e ficar atualizando ela a todo momento. Não, basicamente você vai colocar as informações no simulador, vem aqui relatório gerencial, exporta e ela vai estar 100% atualizada. Ah, eu aumentei a minha fábrica, comprei mais matéria-prima. Clique em relatório gerencial, ele já vai atualizar todos os cálculos e vai te dar uma posição atualizada. Então, ou seja, ali você vai conseguir realmente captar todas as informações de uma forma muito real e prática. E você exportando, ó, você consegue exportar esse relatório e aí você consegue ver ele em Excel, tá? Aqui eu deixei ele bonitinho, ele não vem bonitinho assim não, tá? Ele vem mais cru e tal, mas eu já deixei ele para vocês verem os relatórios que vocês vão poder encontrar, tá? Vocês vão conseguir analisar aqui, ó, a parte de produção, vai conseguir analisar a parte de marketing, a parte de pessoas também como está. Ou seja, estão vendo? Todas aquelas abinhas que vocês passaram lá dentro do simulador de estratégia, você vai passar aqui. E aí, mas esse que é o principal. Agora você consegue analisar. Olha, então beleza, ó, no período 1, eu projetei fazer todas essas ações e dos 2 milhões e 500 mil reais que eu tinha de capital inicial, eu gastei 260 mil reais. Ok. Então, já no período 2, eu gastei mais 510 mil reais, junto com os 260 anteriores. Então, até agora, olha, eu gastei 771 mil reais. Mas, aqui no período 3, é onde você começa a efetivamente vender. Nossa, então, nós tivemos uma receita bruta de vendas de 2 milhões e 700, mas pagamos
54 mil de comissão, esse é o custo do produto vendido, quanto pagamos para os supervisores, enfim, precisa analisar esses números. E aqui no nosso desempenho a gente já viu que começamos a ter lucro. Ó. No primeiro mês a gente esperava ter 153 mil reais de lucro, mas no final das contas a gente acabou ficando 83 mil positivo, né? A gente teve, na verdade, 854 mil reais de lucro, mas que junto ao saldo anterior negativo, a gente já começou a ter lucro real na empresa, né? Ou seja, 83 mil reais a mais, adicionais dos 2 milhões e 500 do capital social. E nós, assim, fomos muito felizes nas nossas estratégias, muito felizes. Basicamente conseguimos vender todo o estoque em todos os períodos. E isso foi fazendo a gente, né, mês a mês acumular. Tipo, ó, 643 mil reais de saldo positivo, 1 milhão, 100 mil. A gente tá fechando o jogo aqui, ó, e a gente tá projetando fechar o jogo com 2 milhões e 800 mil reais a mais em caixa. Ou seja, em 2 anos, praticamente, a gente dobrou o capital social. Esse é um desempenho que a gente considera assim, extremamente satisfatório para o game, tá? Poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor se a gente pudesse se a gente tivesse visto algumas situações, lido algumas situações, tomado algumas decisões um pouco diferentes. Mas como a gente realmente vem se mantendo, principalmente na questão da estratégia, a gente, desde o primeiro momento, né, do período 1 até agora, o período 7, que é onde a gente foi avaliado, nós estamos nos mantendo constantes na primeira colocação. Estamos confiantes que a gente realmente vai levar esse troféu aí para casa, tá? Então, ou seja, fluxo de caixa aqui é a mesma coisa, você consegue acompanhar mês a mês o que está acontecendo, e aí você tem o balanço final, né? Que mostra aqui, né? Que ó, tipo, o nosso patrimônio líquido ele está atingindo 5 milhões, projetado a atingir 5 milhões 312 mil reais, né? Ou seja, um lucro de 2 milhões e 812 mil reais. Analise esses números, é muito importante, tá bom? É extremamente crucial para vocês verem se está sendo condizente com a estratégia, com os pesos que vocês elaboraram, tá bom? Vou dar agora algumas dicas específicas do site, coisas que vão acontecer, que aconteceram com a gente, fiquem espertos. Eu quero que vocês pensem o seguinte, se tem a possibilidade de utilizar no game, algum motivo, razão ou circunstância existe para isso, tá bom? Vou dar um seguinte exemplo. Você pode comprar matéria-prima, perfeito. Só que você pode ter um estoque de matéria-prima. E você também pode ter um estoque de produto acabado. Só que isso vai te gerar um custo de armazenagem. Tá, mas você acha que o pessoal vai colocar no jogo um estoque de matéria-prima, um estoque de produto acabado, só por colocar? Algum motivo, razão ou circunstância, muito provavelmente existe. Então, se eles colocam essas opções, justamente deem uma atenção para elas, tá bom? Coisas que aconteceram no decorrer do jogo, no meu decorrer do jogo, que como eu falei, não quer dizer que aconteça para você, ok? Por exemplo, e você vai ver tudo isso no e-news. Aqui, ó, no período 4, a gente teve, ó, sindicato. O sindicato ele fez demandas de plano de saúde, de PLR e, enfim, né, de algumas situações que você precisa ali. Não, aceito essas reivindicações dos sindicatos? Não, não aceito, eu tô achando que são reivindicações abusivas. Então, o que eu posso te dizer? Se você não chegar num fator, num denominador comum junto ao sindicato, vai ter greve. Teus funcionários, né, tua equipe vai parar. E aí isso vai impactar na tua produção. Então, ou seja, se você demorar ou não for muito razoável também nas suas decisões, isso vai ter impacto direto, né? Aqui no período 5, né, vamos analisar sempre no news que vai ter essas informações. No news está dizendo aqui, ó, o mercado fornecedor de matéria-prima está preocupado. Ó, alguma inquietação dos fornecedores foi percebida por analistas. Gente, faltou matéria-prima. Teve um determinado uma etapa aí para frente, que o que aconteceu? O fornecedor simplesmente falou, ó, vou ter 210 mil unidades só para poder vender para vocês. Pronto, é isso. Você não fez, então, tá vendo? Você tinha oportunidade lá atrás de comprar matéria-prima e fazer um estoque. Por que você não fez? Né? Se você não fez, você não deu a devida atenção, porque não se preveniu a possíveis problemas que podem acontecer. E essa é a realidade das empresas, de todas as empresas. A gente lida mais resolvendo muitas vezes problemas com imprevistos, né?
E é isso que acaba sendo o desafio diário das empresas. Aqui, por exemplo, ó, ele já está falando, ó, o governo pede economia de energia. O que aconteceu mais para frente? Apagão. Tivemos apagão energético. Então, em determinado momento aqui, tiveram pesos diferentes por regiões, as empresas perderam capacidade produtiva nas fábricas. Então, mas você poderia ter feito um estoque de produto acabado. Por que você não fez? Né? Então, eu montei a fábrica. Esse, por exemplo, foi uma das coisas que a gente poderia ter melhorado. A gente fez a fábrica de 20 mil. E basicamente a gente estava vendendo 100% do nosso estoque. Hoje eu julgo que eu poderia ter começado com 20 mil e ter aumentado ela para 30 ou 35 mil no decorrer do jogo. A gente aumentou de 20 para 25. Se a gente tivesse aumentado para 35, a gente teria tido um desempenho comercial ainda melhor do que a gente obteve, né? E aí acho que poderia trazer até um pouco mais de tranquilidade, porque a gente poderia ter feito então um estoque de matéria-prima, um estoque de produto acabado, para justamente passar por essas situações, né? O apagão, por exemplo, ele durou por 2 rodadas. A primeira ele afetou, ó, por exemplo, vou passar aqui para vocês, ó. Aqui o apagão, por exemplo, ele não, o apagão ele deu no próximo. Ó, apareceu aqui, ó, queda de barreira complica a logística. Então a bruxa parece estar solta, então teve uma queda de barreira aqui e aumentou o frete na região. Olha só, tá vendo? Ó, o mercado paralelo pode ajudar na crise de matéria-prima. Aqui, por exemplo, a gente teve, como teve essa falta de matéria-prima, teve um leilão. Nesse leilão, uma empresa só da simulação, né, a Inovatec aqui no caso, ela levou os 3 leilões de matéria-prima. Os 3. Todo mundo ficou a ver navios nisso aqui. Minha equipe, por exemplo, né, ó, a Sunenergy tentou fazer um lance, né? Mas vocês podem ver, ó, a gente fez o lance ó, em 20 horas, 39 minutos e 58 segundos. Eles fizeram faltando 2 segundos, 50 centavos a mais. E levaram esse lance. Só que aqui, por exemplo, eles tiveram um custo de matéria-prima maior. O lance inicial era de 15 mil. Eles pagaram R$19,50. Aí teve um custo adicional de mais um real. Vou falar real, né? Um real aqui por frete. Mas, ou seja, eles pagaram mais caro, mas para poder garantir que não iam ficar desabastecidos. Então, ou seja, uma situação que deu certo para eles, foi boa. No final das contas, assim, aqui a minha equipe, ela já tinha um safety stock. E a compra que a gente fez, mesmo com a demanda menor do fornecedor, a gente não foi afetado pela matéria-prima. Mas, ou seja, fizemos um safety stock e isso fez com que a gente não fosse afetado drasticamente. Drasticamente não, a gente não teve falta de matéria-prima. A gente conseguiu em todos os períodos produzir 100% da capacidade máxima da fábrica, né? Sendo que a capacidade máxima da fábrica, principalmente aqui no período 7 e 8, teve, em função do apagão, ela diminuiu a capacidade. Então, por exemplo, a gente começou a fábrica com 20 mil unidades, aumentamos para 25 mil em determinado período do jogo, né? Aqui eu acho que eu consigo mostrar esse gráfico para vocês, ó. A gente começou com 20 mil, né? Capacidade da produção de mão de obra, isso, ó, aqui, ó, produção. A gente poderia produzir 20 mil, aqui no período 5 a gente aumentou para 25, né? E aí manteve esses 25 até o final do jogo. Só que aqui, em função do apagão, né? Disponível para produção. Cadê? Enfim, então, ou seja, no final das contas a gente teve a questão que não conseguiu produzir 100% do que a gente gostaria. Não, acho que ele vai aparecer aqui mais para frente porque o apagão ocorreu depois. Só para vocês verem, né? Então, por exemplo, ó, disponível para produção, consumido. Ó, podem ver, ó, a gente aumentou a fábrica aqui, ó, para 25 mil unidades, quase, né? 24.960 para ser mais exato. Então a gente precisaria de 74.880 de matéria-prima. A gente, beleza, produziu tudo. Aqui teve apagão. Perdemos 20% da nossa capacidade produtiva. Aqui continuou apagão. A gente ainda perdia 5%. Então, por exemplo, se a gente tivesse feito uma fábrica com 30 ou 35 mil unidades, o apagão poderia não ter afetado tanto a gente. Então, será que de repente na estratégia de vocês não vale a pena ter uma fábrica um pouco maior e deixar ela um pouco ociosa? É de se pensar, né? Então são todas, assim, o que eu posso dizer de uma forma mais resumida nas questões que podem afetar vocês seriam basicamente isso. Vai ter greve, você tem uma possibilidade de greve em função de sindicato, pode ocorrer queda de barreira que vai influenciar no frete,
Você vai poder ter ali a questão de matéria-prima com problemas com o fornecedor, você vai ter problemas de apagão, enfim, coisas podem acontecer e que vão influenciar diretamente aí no seu desempenho do jogo se você não se preparar de maneira adequada, tá bom? Então, agora falando um pouco mais da estratégia da minha equipe, que como vocês podem ver colocando aqui no período 8, né? Minha equipe que é a Sun Energy, a minha equipe número 4. Ela basicamente ela se manteve ó, em primeiro lugar desde que começou a simulação. A gente acredita que foi muito assertivo nas nossas decisões, né? Fomos muito felizes e que elas realmente deram o resultado que a gente planejava. Como eu falei, hoje se fosse para mudar alguma coisa, vendo mais o panorama do jogo, principalmente eu teria feito ali uma fábrica um pouco maior, mas de certa forma não arrependo mais de nenhuma outra decisão que nós tomamos, não, tá? Uma dica de ouro que eu posso dar para vocês, uma dica de ouro seria o quê? Né? Basicamente aqui no News, você vai poder ver de forma gratuita, né? É sempre cortesia, então, o preço, né? De todo mundo, o nível de qualidade de produto de todo mundo. E você pode comprar relatórios de previsão de demanda e de parcela do mercado, tá? É, aqui você consegue ver, então, a demanda, ou seja, ó, a previsão de demanda para o próximo período é de 25 mil unidades na região 1, 43 mil unidades na região 2. Então, com isso, você consegue ter uma previsão, né? Aqui a gente está falando de demanda total. Então, ou seja, essa demanda aqui tem que ser dividida por 7 equipes, no meu caso, né? Então, com base nisso, você consegue prever um pouco mais. O quanto que eu preciso produzir? Será que o que eu estou produzindo vai ser o suficiente? A demanda está sendo maior do que a quantidade de produtos disponíveis de todas as fábricas. Então, será que isso eu não posso jogar o preço um pouco mais para cima para aumentar a minha margem? É uma possibilidade, né? É, tá, outra coisa importante, né, para eu poder falar para vocês. Muito interessante isso. Fechou o quarto período, ou seja, fechou um ano, né? O game ele vai disponibilizar para você. É, é uma coisa que eu achei fantástica ali, que de certa forma a gente conseguiu ter uma análise um pouco melhor do jogo, tá? Que foi o que, ó, são exaltados falam em greve, tá vendo? Olha só, como é importante, né? Na verdade, não, tô na 4 não, na 5, que é quando fechou um ano, então a gente consegue ver histórico de um ano. Aqui, então, a gente consegue ver o que, ó, dados precisos sobre investimentos da empresa. Ó, considerando a estratégia simular, tal, aqui a gente consegue ver quanto que cada empresa estava fazendo, ó, de pesquisa e desenvolvimento, quanto cada empresa gastou. Olha só, nossa empresa como gastou violentamente. A gente gastou 408 mil, a segunda gastou 190 mil. Quanto gastou de propaganda, né? A distribuição dos investimentos de propaganda por região. Poxa, então aqui você consegue ter uma boa noção sobre os concorrentes, né? E mas o principal aqui, ó, Infonews publica os balanços do DRE, né? Aqui no balanço do DRE, ou seja, você vai conseguir ver certinho, olha, o caixa de toda empresa, quanto que ela tem de aplicação, as contas a receber, o estoque de produto acabado. Então aqui você vai poder realmente fazer uma boa análise da concorrência. Então aqui, quando fechar esse período 4 no início, você fechou o período 4, começou o período 5, muito provavelmente você vai ter acesso a essa informação. Estude essa informação, tá? Foi vital pra gente. A gente, por exemplo, pegou, ó, com base nisso, colocou aqui a colocação de cada um e fez umas análises, né? Que nós éramos as empresas que mais conseguia fazer a aplicação. Aqui, ó, por exemplo, essa empresa ela tinha contas a receber de 1.668.000. Nós não tínhamos muito. Então, ou seja, essa empresa está vendendo mais no prazo. Estoque de produto acabado, olha só, né? Tem muito estoque de produto acabado. Então, ela fez uma produção e não conseguiu vender, então ela não teve demanda, né? A gente vê aqui que teve empresas que, por exemplo, que já precisaram pegar empréstimo nesse primeiro ano, né? A gente conseguiu ver, por exemplo, também aqui um ponto positivo da minha equipe, que entre todo mundo, em salários e comissões a pagar, de todas as equipes, né? A minha era a que menos tinha custo, ou seja, meu custo de pessoal era o menor de todas as equipes. Então, nossa, ponto positivaço aqui para nós, né? Então, a gente fechou o ano com 647 mil de lucro acumulado, né? Somente uma outra empresa teve 278 mil de lucro acumulado no primeiro ano, sendo que as outras empresas ficaram todas negativas, né? Sendo que a empresa aqui, ó, uma empresa chegou a ter 1.800.000 reais de prejuízo, né?
E se você, por exemplo, seu prejuízo alcançar 2.500.000, você é declarada a tua insolvência financeira e você automaticamente está eliminado do jogo, tá? No DRE também, então, das empresas, a gente conseguiu ver justamente, ó, com base, tá vendo? Alguns cálculos que dá para fazer, porque justamente não vem tão mastigado para você. É, eu, eu vim aqui, ó, a receita bruta de vendas. E aqui, quanto cada um pagou de comissão. Opa, eu abri uma linhazinha aqui embaixo e fiz só o cálculo simples. E fui descobrir quanto cada equipe, ó, colocou de comissão nos seus vendedores. A gente determinou que ia ficar com 2% só de comissão, que é o valor mínimo. Mas tiveram empresas que colocaram 3,5% de comissão. Isso, obviamente, vai fazer o teu custo aumentar, né? E aqui um ponto que eu falei para vocês, ó, que o nosso foi disparado, né? O que mais gastou em pesquisa e desenvolvimento, gasto com propaganda, né? Tipo, ó, quanto cada um gastou. Aqui mostra que o nosso gasto com informação estava dentro do esperado. Ó, transporte, ó, a galera gastando bastante com frete, inclusive nós também, né? Despesa de pessoal, nossa despesa de pessoal era disparado a mais baixa de todo mundo. Então, 1.700.000, 1 milhão, né? Olha só, a empresa 5 estava tendo uma despesa de pessoal em um ano de 1.700.000, ou seja, eles gastaram com o pessoal 1 milhão a mais do que eu estava gastando com o pessoal, né? Aqui você tem aqui, ó, juros de empréstimo, né? Ou seja, empresas que de alguma forma pegaram algum empréstimo automático, coisa do gênero. Gente, debulhem esse relatório. Quando é muito mastigado, vocês vão ter um panorama muito real do que está acontecendo, tá? E aí, com base em todas as informações que também foram divulgadas lá no eNews, eu comecei a montar umas planilhazinhas, né? Colocando aqui, ó, capacidade de fabril de cada um, né? Quanto cada um vendeu. Aqui no período 7 eles divulgaram novamente a capacidade de fabril de cada empresa, né? Então, com base nisso, o meu preço base era de 110 reais, né? De aceitação de produto. Mas lá no News você tem todas as informações, você tem inflação. Então, se você tem inflação, leve em consideração quando você fizer os seus cálculos também, né? Então, por exemplo, se você tem lá que a inflação acumulada do período foi de 10% e você fez, e o teu preço base era de 110 reais, então se você teve uma inflação de 10%, o preço base passa a ser 121 reais, né? Então você consegue flutuar, você tem que fazer esse tipo de cálculo para poder entender como que está o seu preço, a sua demanda e tudo mais, tá? Aí aqui, por exemplo, dentro dos relatórios disponíveis, a gente tinha os relatórios do eNews, né? Deixa eu passar aqui para o período 8, que ele é o mais completo e é o último, né? Que analisa até o período 7. No eNews, então, a gente comprou esse relatório de demanda. Ele mostra aqui, ó, então, ó, a demanda da região 1 é tanto, na região 2 é tanto. Aí eu tirava só um printzinho e colocava na planilha aqui para poder visualizar, ó. Então tem aqui, ó, demanda 3, do período 3, período 4, período 5, período 6, período 7, período 8. Sendo que o período 3, 2 e 3 são os maiores, né? E os 6 e 7 também são os maiores. Então, aí você consegue fazer, tipo, olha só, poxa, analisando aqui, no meu caso, a diferença de demanda, né, da região 1 entre todos os períodos não tem muita diferença. Então, na hora de você fazer uma previsão do que você vai vender, fica mais fácil. Não, a região 2, ó, ela já sofre mais um pouco de oscilação. De 55 ela foi para 41. 41 ela se manteve aqui com 42. De 42 ela subiu, ó, quase 50%, né? 40%. Foi para 62. 62 quase se manteve praticamente com 59, mas de 60 aqui, 59, 60, caiu de novo para 43. Então, ou seja, aqui você consegue ter uma previsão da demanda para você se preparar um pouco melhor. Já te informo, essa demanda ela é 100%? Não, às vezes ela pode ser um pouquinho menor, um pouco maior, pode sofrer uma variação. Isso daqui não é um número absoluto que vai acontecer assim, exatamente, tá? Mas tem uma variação para mais ou para menos, mas sempre é muito próximo, né? Também fiz um acompanhamento aqui na questão de qualidade, só para mostrar como é que foi a evolução de cada um, né? Mas vocês podem ver que, ó, a gente fez um investimento muito considerável, né? Tipo, ó, no período 2, 3, 4, né? Quando chegou no 4, no 5 a gente não teve evolução. Aí conforme o manual é um cumulativo, a gente tinha 100 mil, aí a gente investiu só 50. Aí ele considera como se a gente estivesse investindo 150. Aí ele continuou não evoluindo. A gente investiu só 50 de novo. Aí ele considerou que foi 200 mil reais. Aí quando a gente chegou aqui no nível 5 de produto, sendo que o máximo é o 6, a gente preferiu estrategicamente parar de investir em pesquisa e desenvolvimento, porque consideramos aqui que, de certa forma, já não seríamos mais ultrapassados. Ou seja,
Foi uma decisão estratégica nossa, tá? Aqui também, com base no e-news, eu montei uma planilhazinha, botando aqui por todos os períodos, T4, T5, T6, T7, né? Os preços de cada um. Eu botei aqui, ó, a região 4, né? A empresa 4, que é a minha. A empresa 1, eu também fiz esse verdinho, porque basicamente eles... tipo, eu fiquei em primeiro nesse período todo, a empresa 1 está em primeiro, né? Ficou em segundo em todo o jogo. E a empresa 7, né? Ela sofreu aqui né, com constância de quarto para sexto, sexto para quarto, só que aqui ó, ela subiu para terceiro lugar. E aqui, gente, para vocês verem como é muito importante vocês analisarem os números, Então, ó, a gente tinha, de certa forma, um preço mais alto, tirando esse discrepante aqui. Aqui continuamos com o preço mais alto, preço mais alto, preço mais alto. Então, nós fomos a empresa que botou mais margem de produto, mas em função do que também? Nós tivemos, né, um histórico de qualidade, ou seja, nós tínhamos um produto de certa forma superior à nossa concorrência, e isso nos deu muita confiança de que poderíamos trabalhar com um preço final acima dos nossos concorrentes. E aí, vocês também vão ter aqui no site, né? No site a questão de parcela de mercado. Você pode comprar parcela de mercado. Aqui a gente deu um pouquinho de bobeira, sabe? A gente só foi se ligar de certa forma no período 5 ou 6, que valia muito a pena comprar aqui essas informações, porque planilhando elas, você tem a oportunidade de ver o jogo muito mais claro do que está acontecendo com toda a concorrência. Só pelo fato de você ter esse share, né, que é a parcela de mercado ou market share, né? Então, ou seja, você não tem informação de todo mundo, mas você tem a sua. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente teve, dentro da nossa estratégia, que ela deu muito certo, a gente teve 29% de mercado na região 1, 25% na região 2. Na região 3 nem dá para enxergar direito aqui, a gente teve 2% de mercado, mas a região 3 realmente não era a nossa prioridade na estratégia, né? Então, em determinado momento do jogo, aqui, eu estava planilhando só a questão do preço, quanto a gente vendeu, tentando fazer um chute com base na demanda, tal. Só que aí aqui foi aqui que eu me liguei de verdade, sabe? Quando a gente chegou tinha passado o T6, já me liguei tarde nisso aqui. Quando chegou no T7, eu junto a equipe, a gente decidiu comprar os 3 relatórios. E a gente fez o quê? Com base no preço de cada um, que a gente tenha uma informação gratuita, com base no que eu vendi e sabendo a porcentagem de cada um. Então, ou seja, eu inseri essas informações de preço, inseri essas informações de share e inseri aqui o quanto eu vendi. Ou seja, se eu vendi, regra de 3 básica. Se eu vendi 5.733, isso significou 23% do mercado, então o mercado total vai ser de 24 mil unidades. Perfeito. Então, olha só, se o mercado total for de 24 mil unidades, 12%, né, 12,92% dá, seguindo a fórmula, 3.200 unidades. Ou seja, aí eu consegui determinar aqui quanto cada um estava vendendo bonitinho. E principalmente, tá? E principalmente o faturamento de cada um. Eu decidi comprar essas informações, por quê? Porque eu tomei um susto quando eu vi o salto da equipe 7, que o faturamento deles foi de 4 milhões e 255 mil contra os 3 milhões e 205 mil reais. Ou seja, a empresa 7 ela passou a faturar 1 milhão de reais a mais que a minha empresa, e isso me assustou violentamente. Eu achei, puxa, bobeamos, não enxergamos isso, né? E aí eu quis me aprofundar um pouco mais. Só que, ou seja, nossa, olha só que desesperador, gente, desesperador. Então, ou seja, a empresa que estava em segundo colocado aqui, ó, faturando menos, mas aí que eu falei para vocês, lá no início do vídeo, faturar mais é o que determina? Não, é estratégia. E outra, você está faturando mais, mas você está faturando de forma saudável? É isso que você precisa entender. A partir do momento que você tem aqui, ó, estou vendendo a 140, eles vendendo a 125. Eu vendendo a 125, eles vendendo a 113. Eu vendendo a 125, eles vendendo a 99,50. Aí o que eu fiz? Com base nessas informações, então aqui eu fiz isso a partir do T7, do T6, fiz o T7 também. No T7 vocês podem ver, ó, seguiu a mesma toada. Eles
eles faturaram 4 milhões e 300. Eu faturei 3 milhões e 218. Nossa, gente, mais de 1 milhão e 100 mil reais a mais de faturamento com a minha empresa. Quando eu estava olhando esses números, eu falei, olha, bobeamos, vamos perder. Só que eu montei esse outro faturamento aqui também. Desculpa, esse outro relatório aqui também. Só está separado aqui pelas cores para vocês entenderem que são períodos diferentes, né? Então, ou seja, eu já fazia esse relatório por período, né? Onde eu colocava aqui a demanda atraída, né? Demanda atraída, quantos a gente vendeu, o preço do nosso venda, o nosso faturamento. Aí eu pegava aqui o nosso custo de produção com base, né? No que o nosso... cadê o fluxo de caixa? Enfim, tá aqui, ó, custo de produção. Ele tá aqui em algum lugar, tá no fluxo de caixa ou no balanço, não lembro agora. Ele tem ali o custo por mercadoria vendida, tá? Então, ou seja, dentro desse custo de mercadoria vendida, de produção, eu colocava aqui. Então, eu coloquei, ó, tive um custo de 42, coloquei o frete por região, no 2 eu não pagava nada, né? E com base nisso, eu tive um lucro final de, né, conta de padeiro, né? Tinha outros custos também, mas ou seja, um lucro final inicial de 1.661.000. Aqui no período 4 fiz a mesma coisa, tive um lucro de 1.600.000. No período 5, mesma coisa, perfeito. Só que aqui, com base nessas informações, olham como isso foi um pulo do gato para poder entender. E aí é o que eu recomendo para vocês. Gente, comprem todas as informações de parcela do mercado e façam essa planilha, tá? Faça essa planilha. Por quê? Olha só, com base na demanda atraída que eu tive, eu vendi tantas unidades com esse preço de venda, tive esse de faturamento e tive esse custo de produção. Para ter uma ideia, visto que não é exatamente, a gente não consegue cravar, mas os custos de produção são relativamente semelhantes entre as equipes, eu coloquei aqui, ó, que ou seja, o meu custo de produção real aqui foi de R$ 49,48. Mais o frete, então, ou seja, eu tive um faturamento, eu tinha um preço de venda X, menos esses custos, eu tinha um lucro por unidade de R$ 85, o que me gerou um lucro final de 487 mil na região 1, 1 milhão e 64 mil na região 2, 294 na região 3. Ou seja, eu tive um lucro total aqui, final, de 1 milhão e 846 mil. A equipe 1, que estava em segundo colocado, com base nessas informações, eu tinha share, tinha o preço de venda, eu consegui também estipular o faturamento de cada um deles. Com base no faturamento de cada um deles, jogando aqui que nós temos custos semelhantes, e principalmente pelo fato das nossas empresas estarem na mesma região, eu consegui ver que, ó, o custo deles, o lucro por unidade, estava sendo mais ou menos esse, e o lucro final, mesmo eles vendendo, olha, eles vendendo a mesma, até um pouco mais que nós, eles estavam tendo um lucro bem menor que o nosso. Enquanto nós estamos aqui com 1 milhão e 446, eles estavam com 1 milhão e 327. E aí que veio aonde eu tinha me assustado. Poxa, a empresa Novatec, ela estava vendendo 40 mil unidades de produtos. A minha fábrica estava com 25 unidades, ou seja, eles estavam vendendo 15 mil unidades de produtos a mais, faturando R$ 1 milhão a mais do que a minha empresa. Só que quando eu comecei a fazer essas contas de unidade de vendas, né, por preço, gerando esse faturamento e tirando um custo de produção aproximado, por exemplo, eles estavam tendo um lucro aqui só de R$ 31,87 ante ao que eu praticava nos outros. E mesmo eles vendendo 15 mil unidades de produtos a mais, vendendo R$ 1 milhão a mais do que a minha empresa, a lucratividade deles, final, estava sendo muito próxima. Só que aqui eu sabia que o nosso desempenho estava sendo muito maior, porque outros custos, pelo fato da empresa deles ser maior que a nossa, né? Ele vai ter mais custo de produção, mais custo de vendedor, vai ter mais custo de várias situações. Então, com toda certeza, o meu lucro real, final, estava sendo muito melhor que o da empresa 7. E eu fiz o mesmo cálculo aqui para o período 7, né? E ele mostrou a mesma situação. Faturamos aqui, né, no final, já tiramos os custos, tudo mais, né? Chegamos em 1 milhão e 878 da minha empresa. Ou a empresa que estava em segundo lugar, faturando 1 milhão e 318. E eles vendendo lá 40 mil unidades, com faturamento de, olha, de 1 milhão e 100 mil reais a mais que nós, ainda assim, o lucro final, ó, passou a ser menor que o nosso.
Então é muito importante vocês entenderem isso. Vocês precisam vender de forma saudável. Só que várias situações vão influenciar. Eles estão vendendo também as 40 mil unidades, muito em função do quê? Preço baixo. Se eles aumentassem o preço, será que eles iam atrair a mesma demanda? Não dá para saber, porque é o algoritmo que vai trabalhar. Mas aí as chances deles diminuíram. Nós, por exemplo, chegamos num ponto que contratamos uma quantidade X de vendedores para poder atender a demanda dos varejistas. E a gente julgou que a gente não tinha necessidade de contratar mais vendedores. Então tá bom. Então como que a gente vai fazer para aumentar a demanda pelo nosso produto? Né? O que a gente fez? Poxa, como a gente foi muito bem no início do jogo, nas 3 primeiras etapas, e a gente só estava vendendo à vista, a gente conseguiu fazer um caixa. Então ali a partir da quinta etapa, a gente começou a vender a prazo. Vendeu em 2 vezes, reforçamos mais o caixa. Aí na outra etapa a gente passou a vender em 3 vezes, que era o máximo. Ou seja, a gente montou um caixa que permitia fazer essa situação. Ou seja, e essa estratégia para a gente se mostrou muito correta, muito correta. Porque para vocês terem ideia, analisando aqui o market share, né? Olha só, a gente no período 6, né? No período 6, a gente colocou o preço a R$ 140 e vendemos 5 mil unidades aqui na região 1, com preço de 23, um market share de 23%. Aqui a gente só aumentou a nossa parcela. A gente aqui estava vendendo em 2 vezes. Aqui a gente aumentou para 3 vezes. Olha só, a gente vendeu quase 1.000 unidades a mais na região onde tinha mais margem. Aqui também a mesma coisa, a gente aumentou mais uma parcela. Então a gente subiu de 14 mil unidades para 16 mil unidades. Uma região que a gente tinha uma margem ok. E sem frete. Então, ou seja, decisões, vocês precisam pensar em muitas coisinhas, muitos detalhes. Às vezes você não precisa mexer justamente num ponto de preço, de pessoal, você mexe aqui na estratégia. Então se atentem muito a isso, tá bom? O que eu posso dizer então para vocês, para poder ajudar, se o que, ó, eu vou disponibilizar essas tabelas aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia delas, eu vou disponibilizar essa tabela aqui que eu montei aqui com essas análises. Vou disponibilizar essa tabela do que veio no período 5 para nós, para vocês terem uma ideia do que já vai acontecer, que vocês podem, só para vocês brincarem com os números se quiserem também. E também aqui essa tabela que o próprio game fornece para a gente exportando, também vou deixar uns linkzinhos aqui abaixo para vocês, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso. Não preciso estender, eu acho que já estendi até demais. Tentei ser o mais sucinto possível, mas é uma matéria aí que, querendo ou não, é um jogo que vai durar um mês aí para vocês, talvez até um pouco mais. Então pode ter certeza, o tempo que está durando esse vídeo, eu acho que vale praticamente por uma aula, sabe? Eu gostaria muito de ter tido esse nível de informação antes do jogo ter começado, que eu poderia ter me preparado muito melhor, tá bom? Então, resumão do que eu posso dizer para vocês. Se preparem para as intercorrências que vão acontecer. Possibilidade de greve, negociação com o sindicato, apagão energético, falta de matéria-prima, leilões, alterações de preços de fretes em função de quedas, né? Só que aí, por exemplo, tem as boas notícias também. No final agora, por exemplo, surgiu mais um novo fornecedor, isso fez o custo para matéria-prima baixar. Foi construída uma ponte na região 2 da região 3. Isso fez o custo do frete para aquela região, entre essas regiões, diminuir também. Então, ou seja, também acontecem coisas boas, não é só tragédia não, tá bom? Então, se prepare. Então, se vocês estimam que não, a gente precisa de uma fábrica X para poder atender essa demanda que a gente está prevendo, construa uma fábrica um pouco maior, mesmo que de repente ela fique ociosa. Lá na frente isso pode talvez ajudar vocês. Matéria-prima, faça um estoque de segurança. Faça um estoque de segurança. O que ajudou a nós não termos problema de matéria-prima, por exemplo, foi quando deu o problema de matéria-prima naquele período, a gente já tinha 50% do que a gente precisava de estoque. Então, quando a gente, por mais que o fornecedor tivesse diminuído, né, a necessidade dele, a capacidade de entrega dele, eu não ia precisar que ele me atendesse de forma plena, porque eu tinha um estoque de segurança. Mas, infelizmente, por exemplo, eu poderia ter construído uma fábrica um pouco maior, eu poderia ter feito um estoque de produto acabado, e isso não fiz. Então, quando eu tive o apagão lá, eu perdi capacidade de produção, fiquei com demanda não atendida, perdi faturamento, né? Mas enfim, de certa forma, analisando, principalmente aqui no jogo, né?
o que a gente fala que são as estratégias definidas, a gente seguiu muito isso a risco. Olha, pra vocês verem lá, né? A gente vendeu um share no última etapa aqui, né? Se vocês pegarem, então, na última, a gente tava com um share na região 3 de... Cadê? Synergy. Não, o share tá na outra etapa. Ó, a gente tinha um share aqui, ó, só de 6%, 6%, não era nada, nada. Não, aqui, ó, 2% de região, de share na região. 2% não é nada. Mas, tudo bem, porque realmente eu não estou visando liderança na região 3. Liderança em faturamento. Muito provavelmente a equipe 7 lá, olha só, eles faturando R$ 1 milhão a mais que eu lá por mês. Agora no final, com toda certeza, estão em liderança de faturamento. Mas em compensação, eu botei liderança em lucratividade. Com toda certeza eu tô melhor que eles nesse ponto, né? O liderança em patrimônio líquido. Então é outra situação que com certeza eu acredito que esteja muito melhor pelo fato de ter vindo com constante. Tentem de certa forma focar nessa estratégia. Não há, assim, se vocês acham ajustes devem ser feitos. Mas se você tem uma estratégia e dá uma guinada, né, ali 180 graus, alguma coisa está de errado, tá? Não tomem decisões precipitadas. Às vezes tem uma situação que pode parecer errada, mas lá na frente ela não é. E assim, para finalizar, mais uma vez, são as situações que ocorreram comigo. Eu acredito que elas possam acontecer com vocês. Talvez em regiões diferentes, proporções diferentes, né? Por exemplo, aqui, teve uma queda na barreira que aconteceu da região 2 para a região 3. De repente, no teu jogo, na tua simulação, ele não vai acontecer nessa mesma região. Teve a falta de matéria-prima. A falta de matéria-prima, para mim, aconteceu no período 6. Talvez possa acontecer antes para vocês. Talvez possa não acontecer. Mas, ou seja, pelo menos com todas essas informações, eu acredito que vocês entram no jogo muito mais preparados, porque, de certa forma, eu vejo que não tem muita informação pronta nesse sentido. Espero que tenha ajudado. Vou deixar aqui os links das tabelas. Vou tentar acompanhar de certa forma com o tempo, vou deixar link do meu LinkedIn, enfim, o que eu puder ajudar com alguma informação, com alguma dica, né, na medida do possível, vou fazer aí nos comentários junto a vocês, tá bom? Só para também falar um pouco de mim, meu nome é Marcos de Souza, eu tenho 44 anos, eu estou finalizando agora então um MBA, né, pela FGV, na área de gestão comercial. Trabalho como diretor comercial e vendas de uma fábrica de embalagens do ramo óptico, onde eu já trabalho nesse ramo fazem 20 anos. Então, eu trabalho em uma empresa onde produz caixinhas para óculos, né? Se você já pegou, a gente produz tanta caixinha de óculos, que eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo, muito provavelmente já pegou um produto que passa pela minha empresa, pela empresa que eu trabalho, né? Você já passou pela sua mão, de alguma forma, né? Então a gente fica muito feliz que isso, somos uma empresa realmente de muito sucesso. E decidi fazer esse MBA para, de certa forma, poder me aperfeiçoar um pouco mais. E conhecimento a gente precisa compartilhar, né? Mais uma vez, espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês de alguma forma. E nos encontramos por aí. Se precisar de qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? Me adiciona no LinkedIn, entre em contato, manda no comentário. Boa sorte para você. E o que eu posso dizer é o seguinte: se você já veio aqui atrás buscando essas informações, se você chegou até o final desse vídeo, que eu sei que ficou longo, ficou muito mais longo do que eu imaginava, eu não fiz um roteiro, não fiz nada, estou fazendo, para vocês terem ideia, alguma coisa muito natural, sem nenhum script, né, fazendo só realmente dando uma navegada e julgando os pontos importantes. Mas se você chegou aqui até esse vídeo, até o final, parabéns para você, que eu tenho certeza que você tem muitas chances de realmente também conseguir ter sucesso no jogo, tá bom? E nos comentários aí mais pra frente também eu digo como é que finalizou. O meu jogo falta aí um dia e 1 hora para finalizar. Vamos ver se a gente consegue manter essa primeira colocação e sair com a nota máxima no desempenho, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e boa sorte para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.